capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Rapaz, vou ler de novo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Palavra do Senhor. Queridos, é muito comum entre nós falarmos sobre juízo final. Não é muito comum? Só que esse texto aqui não é sobre juízo final. Há uma diferença entre juízo final e tribunal de Cristo. Você sabia disso? A maioria dos pregadores, dos cristãos, das pessoas que ensinam o evangelho, ensinam a respeito de um dia em que os homens terão de prestar contas perante Deus. Mas não será apenas um tribunal. Não haverá apenas um dia em que os homens deverão prestar contas perante Deus. Haverão 2 dias, 2 tribunais, dos quais Jesus é o juiz de ambos. Um deles, o primeiro, é o tribunal de Cristo. E o segundo é o juízo final. Qual a diferença entre ambos? Fácil. Olha o capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Importa que todos... O pronome aqui inclui o narrador. O pronome é o nós. O narrador aqui está incluso dentro desse texto. Quem é que está narrando aqui? O Paulo está dizendo assim, ó. Eu, apóstolo Paulo, junto com vocês, igreja de Corinto, nós, você e eu, junto e misturado, colado um no outro, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo endereçou essa epístola a uma igreja cristã. Paulo não está falando com ímpio aqui. Paulo está falando com crente. Paulo está falando com os cristãos da cidade de Corinto. E, subsequentemente, conosco, que também somos cristãos. Todos nós que recebemos a boa mensagem do Evangelho, entregamos a nossa vida para Jesus, somos integrantes dentro desse pronome, nós. Então você, crente ou não, vai prestar contas. A diferença é que a prestação de conta do ímpio é no juízo final. E a prestação de conta dele é só para condenação. É só para receber o mal. Você entendeu? O ímpio que não tem a sua vida em Cristo Jesus, ele vai participar do tribunal que é o grande trono branco, conforme diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O narrador, o apóstolo João, diz assim: e vi um grande trono branco. E vi um grande trono branco, de cuja presença, e sobre ele assentou-se aquele, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se acharam mais lugar para eles, e abriram-se os livros. E ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E aí esse juízo final aí, que está narrando em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, que se encerra. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse juízo
é para os ímpios. É para os ímpios. Mas haverá outro tribunal, que é para você. Se no tribunal dos ímpios a recompensa que Deus dará é o mal, e o mal no sentido de condenação, de justa recompensa pela má obra realizada, que é o fogo eterno, que arde com enxofre para todo sempre. Para o cristão, há uma diferença, porque eles vão receber o mal, e no tribunal de Cristo nós receberemos... Vamos lá! O que nós receberemos no tribunal de Cristo? Não, de bem e mal, ou mal. O que a gente vai receber? Bem. Quem acredita que é o bem, levanta a mão. Quem acredita que no tribunal de Cristo alguém vai receber o mal, levanta a mão. Eu vou ler o texto de novo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ó o bonitão, olha aqui para mim. Vai achando que é só mamata. Vai achando que está tudo bem. Que está tudo de boa. Relaxa. Fica tranquilinho. Faz isso aqui, ó. Você sabe o que significa isso? Quem sabe o que significa isso aqui? Fica de boa. Fica de boa. Igual o camarada de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15, que fala sobre o rico insensato, que acumulou muito para muito tempo, e então ele construiu celeiros maiores para guardar toda a sua riqueza e seus bens, e aí depois ele se acomodou, deitou e falou, ó alma, bebe, come e regala-te, porque tem muito em depósito e para muitos dias. E aí no versículo 20, diz assim, e então o Senhor vai dizer, louco, louco. O que diz lá? Tem muita gente vivendo que nem aquele rico. Como louco. 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 Vamos ver o texto. Capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso quer dizer que até os cristãos, no tribunal de Cristo, receberão o mal. Receberão a justa recompensa pelas suas obras. Deixa eu contar para você como é que vai ser, mais ou menos, antes da gente entrar na mensagem que eu pretendo trazer. Nós estamos num tempo histórico que nós estamos aguardando agora a manifestação do filho do pecado, o anticristo. O anticristo está aparecendo, inicia-se então a abertura do primeiro selo, lá em Apocalipse capítulo 6, e aí então começa a ira do Cordeiro sobre a terra. Começa o período de tribulação, que vai ser seguido pelo período de grande tribulação, que segundo muitos estudiosos acreditam que é um período de 7 anos. Então, começa a grande tribulação, 7 anos, depois disso Jesus vem. Quando Jesus vem, e numa manifestação visível, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Jesus ele descerá, trazendo consigo a recompensa dos santos, o galardão. Nesse momento do retorno de Cristo, é que acontece o tribunal de Cristo para os salvos. Depois do tribunal de Cristo para os salvos, nós temos o milênio. Muitos teólogos da antiguidade acreditam que o milênio ele é um período simbólico, mas a maioria
tem o consenso de que vai ser um período de 1000 anos mesmo. E eu também acredito assim. É muito claro quando a Bíblia diz que que Jesus governará aqui na terra durante 1000 anos. Depois que Jesus governar aqui durante 1000 anos, então haverá o juízo final. E depois do juízo final, os ímpios serão lançados no lago de fogo. E aí acabou os pecadores, acabou o velho homem, como a gente ouviu de manhã. O velho homem ele foi extinto, acabou. Só vai sobrar o novo homem que é descendente de Jesus Cristo. Esse novo homem, descendente de Jesus Cristo, ele vai morar num outro lugar. Aonde ele vai morar? Não vai morar exatamente na Nova Jerusalém. Aonde ele vai morar? Apocalipse capítulo 21. Abre lá. Apocalipse capítulo 21. Isso é depois do juízo final, do capítulo 20. Versículo 21 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que o João viu? Novo céu e nova. Por quê? Já o primeiro céu e a primeira terra. O que é o primeiro céu e a primeira terra? O que é? Primeiro céu e a primeira terra, o que é, gente? Aqui o quê? Não, gente. Primeiro céu, primeira terra é esse planeta. Esse planeta vai ser destruído por Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10 fala sobre isso. Jesus fala, olha, as minhas palavras, céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão. Esses céus e essa terra, quando a Bíblia fala céus e terra, está falando do planeta. Primeiro céu, primeira terra, o planeta que você vive. Esse planeta azul que está no meio da Via Láctea, juntamente com todo o universo, vai ser destruído. Você entendeu isso? Esse planeta está reservado para o fogo. Já não tem mais esperança para ele. Quer ver? Vamos lá em 2 Pedro. Para não ficar na minha palavra. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Entendeu isso? Olha agora, no versículo 10. Virá, entretanto, o Senhor, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou com grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão... Esse planeta vai ser destruído. Não cai na lábia do TJ. O TJ, o Testemunha de Jeová, diz que esses céus e essa terra serão restaurados. A Bíblia fala claramente que os céus e a terra serão destruídos. Se os céus e a terra serão destruídos, aonde os salvos irão morar? No céu, né? Com um vestido branco e 2 furinhos no olho, um lençol de cama, né? Com os pezinhos flutuando assim, por toda a eternidade. Glória, glória.
Rapaz, que negócio chato vai ser isso aí. Porque esse é o céu que algumas igrejas pregam, né? Irmão, não é isso aí não, viu? Se fosse isso aí, eu não estava aqui não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Rapaz, o negócio é tenso, viu? Queridos, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. O que isso significa? Fala, gente! E o que é esse novo céu e nova terra? Hã? Não, gente, Jerusalém é outra história. Quem falou planeta aí? Levanta a mão. É isso aí. Outro planeta. Esse planeta é semente do planeta que virá. Deus tem outro planeta para os cristãos. Você entendeu isso, mano? Não vai para o céu. Quem vai para o céu é astronauta. Quem vai para o céu é passarinho. Você e eu, nós, os salvos. Cara, vai ser incrível. Nós estaremos em outro planeta. Ô, gente, num corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que há de transformar os nossos corpos abatidos para serem semelhantes ao dele, glorioso, conforme o eficaz poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis aí vos digo um mistério, nem todos morreremos, dormiremos. Está lá, mas é eufemismo. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos, se tivermos vivos, seremos revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. O que Deus tem para você é um corpo novo. Um corpo novo. Para morar num planeta novo. É isso que Deus tem para nós. Um corpo novo para morar num planeta novo. Querido, você vai para um planeta novo. Não em alminha, não fantasminha camarada. Você vai de corpo, alma e espírito. Você vai tocar nas pessoas. Lá vai ter árvore. Lá vai ter fruta. Vai ter leite. Não ri não, é certeza. A Bíblia diz, e vai ter picanha. Aí, cadê o Fábio? Vai ter picanha, Fábio, é nóis. Ah, não vai ter picanha. A Bíblia fala que vai ter picanha. Eu provo. Duvido. Você duvida eu provar? A Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel. O leite vem de onde? Desafio, seu pastor. Vai ter picanha, cara. Agora, você já comeu uma picanha uruguaia? Quem já comeu uma picanha uruguaia? Você não comeu picanha uruguaia ou picanha argentina, você não sabe o que é carne. Agora, imagina, se a picanha argentina e a picanha uruguaia é desse jeito, imagina o do novo planeta. Essa vaca deve ser uma vaca, tipo, gloriosa, velho. Você é louco. Se vacilar o leite dela, já sai com Nescau. Não haverá Todd nesse mundo. Todd nunca mais. Querido, eu estou falando assim, você está dando risada. Mas é verdade. Viu?
É por isso que nós estamos combatendo. Para viver a eternidade num novo planeta. Agora, como é que você vai viver lá? Você sabia que vai ter condomínio lá? Vai ter condomínio, vai ter apartamento, vai ter Coab. Querido, a quantidade de benefícios que você vai ter lá vai depender da sua vida aqui. Amém? Ah, pastor, você está falando abobrinha. Querido, abobrinha eu nem como. Falar, muito menos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Achou aí? Cara, o que você vai ouvir agora vai mudar a sua vida, viu? Amém? O que você vai mudar, vai ouvir aqui, vai transformar a sua vida. Como um cristão, você vai ficar pelo menos desejoso de ser um cristão melhor. Eu creio nisso. Versículo 12, diz assim: contudo, capítulo 3, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro. Deixa eu explicar isso aqui. Vou ler do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo que nessa construção, o edifício da igreja, foi ele quem lançou os fundamentos. Ele estabeleceu Cristo para o povo. Ele anunciou Cristo para quem não tinha Cristo. Então essas pessoas agora têm a possibilidade de construir sobre o fundamento que é Cristo. Então Cristo é o fundamento pelo qual todos nós estamos construindo o edifício. Você está construindo uma casa agora. Edifício é isso. Você está construindo uma casa agora. Você sabia disso? E é você quem está construindo essa casa. Essa casa tem que ser construída sobre o fundamento, que é Jesus. Mas o ornamento dessa casa e o material nela empregado vai depender do tipo de obra que você realiza aqui na terra. Vejamos. Contudo, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, e esse dia está com D minúsculo ou maiúsculo aí na sua vida, na sua Bíblia? Porque o dia aí está com D maiúsculo. Porque esse dia representa o tribunal de Cristo. O dia em que Jesus julgará a cada um de nós segundo as nossas obras. Então você ainda vai ser julgado por Jesus. Escute bem, não tem mais condenação para o salvo. Amém? Amém. Mas tem julgamento. E julgamento de obras. A salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tito capítulo 3, versículo 5 diz que nós recebemos essa graça. Essa manifestação, o lavar regenerador do Espírito Santo de graça. Sem merecermos, sem a necessidade de obras. Então a salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Amém? A salvação foi conquistada por Cristo no Calvário. Agora, a recompensa é você quem trabalha por ela.
O galardão é você quem trabalha por ele. Ok? Olha lá. E existem alguns níveis de construções, de obras. Sobre o fundamento, tem pessoas que constroem obra, e a obra dele é como ouro. Existem outros que a obra é como prata. E existem outros que a obra é como pedras preciosas. Mas existem outros que as suas obras são como madeira, feno e palha. Percebe que todos esses estão salvos. Todos esses aqui estão salvos. Mas uns estão construindo sobre o edifício que é sobre o fundamento que é Cristo, estão construindo um edifício de ouro. Outros estão construindo edifício de prata. E alguns construindo edifício de pedras preciosas. Mas existem aqueles que estão construindo edifício de madeira, de feno e de palha. E o que vai acontecer com a obra de cada um? De todos nós? Como eu vou saber qual é a qualidade da minha obra? Olha o que a Bíblia diz, versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se depois de passar pelo fogo, a obra permanecer, este receberá galardão. Que no grego aqui é lipsitei, que é salário, é prêmio. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o galardão no grego é mistadósia, que é recompensa pelo dano sofrido em batalha. Aqui é o lipsitei, que é prêmio, salário. Então, o cristão será recompensado pelo dano sofrido em batalha e ainda receberá salário. Glória a Deus por isso. Vocês estão muito tristes por falar uma coisa muito boa. Vocês estão preocupados. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Opa! Ó! Se a obra de alguém se queimar, o que vai acontecer? Como é que está na sua Bíblia? Lê para mim aí o versículo 15. Alguém com voz FM aí, no meio da galera. Vai, vamos, gente. Outra pessoa, outra tradução. Opa, é esse. Querido, não é a obra que sofrerá detrimento, é o edificador. Sofrerá prejuízo. Na minha está assim, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ele quem? O construtor. Ele vai receber prejuízo. Isso aqui é o tribunal de Cristo, querido. Vai ter prejuízo para muito cristão. Por quê? Porque no dia de Cristo, Paulo diz que Deus julgará os homens segundo os segredos dos seus corações. Deus julgará no oculto, no mistério, no segredo. O que isso quer dizer, pastor? Tem muito pregador do evangelho aí que estão trabalhando, construindo um edifício de madeira, de feno e de palha. Como assim, pastor? Eles estão pregando o evangelho por dinheiro. Por dinheiro. Prega uma boa palavra. Pregam a verdade. Mas não vão pregar se não derem um cachê para ele de 2 mil, 3 mil, 5 mil. Assim como muitos outros ministros
que estão recebendo a recompensa da sua vocação aqui na terra. Esses estão servindo ao Senhor? Estão, porque estão espalhando boa mensagem. Se é que estão espalhando boa mensagem. Mas, aquele que receber a sua recompensa aqui, está construindo o seu edifício de madeira, feno e palha. Jesus disse, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. O que está escrito lá? Não fica esperando não, meu irmão. Você está com a Bíblia na mão. A preguiça também não vai ser recompensada. Se fosse, meu amigo. Capítulo 6, versículo 19 de Mateus. Não acumuleis tesouros aonde? Por que não? E o próximo texto diz o quê? O próximo versículo. Mas acumulai-vos tesouro no céu. Quem aqui gostaria de encerrar a sua vida com ali, encerrar não, de gozar a sua velhice de uma boa aposentadoria? Levanta a mão. Quem aqui sonha com uma aposentadoria aí de uns 10 mil reais, 15 mil reais? Hã? Vamos lá, quem aí? Por causa dessa aposentadoria, o que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem, gente? Por causa dessa aposentadoria, que segundo o Temer vai ser com 118 anos. Mas não se preocupa, porque se você não conseguir se aposentar por idade, por tempo de trabalho, você consegue pegar um LOAS. Você sabe o que é um LOAS? Pois é, depois você vai ver o que é isso. Porque para o governo é melhor te dar um salário mínimo do que te aposentar justamente pelo que você contribuiu. Mas qualquer dia você me pergunta, eu vou te ensinar a fazer um plano de previdência privada. Você fazer a sua aposentadoria. Me chama no WhatsApp, eu vou ensinar você a fazer um plano de aposentadoria que você vai se aposentar. Se você tem agora 20 anos e me procurar e você fazer o plano que eu vou te falar, você vai se aposentar com 1 milhão na conta e 10 mil por mês. Isso não é brincadeira. Isso é verdade. Mas você vai ter que ser disciplinado. Agora olha aqui para mim. Querido, querida. As pessoas se matam para se aposentar com uns 900 reais. Uns 900 reais. Para ficar se humilhando. Não é? Com 70 e poucos anos, vai lá bater no INSS, ó, você não contribuiu o tempo, etc. Vai ter que trabalhar mais uns 15 anos. Aí você chega lá com 75 anos, trabalhar com mais 15 anos. Não é assim, irmão? Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Acumuleis tesouro. A Bíblia condena o acúmulo de capital na terra. Acumular aqui não é projeto de Deus. Entenda como quiser. O acúmulo de capital, segundo o Evangelho, é condenado. A não ser que seja capital, para gerar recursos para os necessitados. De outra forma, é pecado. Só que a Bíblia diz, em contrapartida, que o acúmulo de capital no céu é uma bênção. E como eu acumulo capital? O que é capital, gente? Faz assim, ó. É dinheiro, é salário, é riqueza. Jesus está dizendo que você deve ambicionar um bom salário celestial. E para isso, para você
ter um bom salário na eternidade, o que você tem que fazer? Acumular riquezas desde agora. E como é que eu acumulo riquezas desde agora? O que eu tenho que fazer para acumular riqueza para a sua vida na eternidade? O que eu tenho que fazer, irmão? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O Ministério de Louvor adora esse versículo. Acho que a Gardênia, toda reunião era ele, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que diz assim. O que diz aí? Portanto, meus amados irmãos, sejam... No quê? Por quê? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Amém? No Senhor o seu trabalho não é vão. Então, como é que eu acumulo riquezas lá na eternidade? É trabalhando para a glória do Senhor. Por que o apóstolo Paulo largou tudo que ele tinha para ir trabalhar pelo Senhor? Porque o salário era melhor, é exatamente isso. Porque o Paulo ponderou. O Paulo colocou na balança o salário da terra e o salário do reino. E o que ele escolheu, queridos? O que os apóstolos escolheram? O que os grandes homens de Deus escolheram como salário? O salário da terra ou o salário... Tem muitos homens aqui, irmãos, na terra, que são privilegiados dentro das igrejas. O camarada chega com um anel de ouro, com um paletó. Querido, dependendo da igreja, o pastor põe ele para sentar no púlpito. Trata com honra. Entra alguém maltrapilho, mal vestido, é ignorado, é tratado com acepção. O Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, condena esse tratamento. Esses homens ricos, esses homens que acumularam muitas riquezas aqui na terra, se eles não distribuírem as suas riquezas para ganhar tesouros no céu, se eles forem salvos, eles vão ser mendigos na eternidade. Porque a Bíblia diz, muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Tem gente aqui como Lázaro, que não tem sua recompensa na terra, mas que busca incessantemente a glória do Senhor, que abriu mão de projeto de futuro, que abriu mão de carreira, que abriu mão de muitas coisas para o Senhor. E aqui, queridos, come ovo. Se veste de BL. Você sabe que marca é essa? BL? Você não conhece? É famosa, grife. Barraca da Lapa. Eu visto outra marca um pouco mais, digamos assim, requintada. Eu visto Simidão. Isso aqui é Simidão. Cadê a Tati? Isso aqui é Simidão. Isso aqui é Simidão. Glória a Deus por isso. Simidão. Querido, você, pequenininho, você que vive a vida para a glória do Senhor Jesus aqui na terra, você que abriu mão de um futuro extraordinário, porque tem gente que abriu mão de um futuro extraordinário, por causa do Senhor. Ah, querido, você não tem ideia do que vai acontecer com você. As mansões celestiais que aguardam por você são diferenciadas. São diferenciadas, ao passo que aqueles que gozaram da sua vida aqui na terra e não dispensaram seus bens imateriais para a glória do Senhor, esses aí já receberam a sua recompensa em vida. Você está entendendo?
Olha agora, capítulo 3, versículo 15. Vou ler de novo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Você que é cristão, salvo em Jesus. Se a sua obra, quando provada pelo fogo, se mostrar de madeira, feno e palha, e se queimar... Olha para mim, gente, esquece a tela. Se a sua obra, quando for provada pelo fogo, for queimada, não se preocupe. Você não vai perder a salvação. Mas você vai ter um grande prejuízo. Porque haverá diferenciação de galardão entre uns e outros. Como também haverá diferenciação de punição entre ímpios e ímpios. Querido, o lago de fogo será mais quente para uns do que para outros. E a Bíblia fala sobre isso. Mas não é o que a gente está tratando aqui. A mesma coisa é na eternidade. Agora, a igreja sabendo disso, a igreja primitiva sabendo disso, os profetas sabendo disso, como é que eles viviam? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Achou aí? Vamos ler a partir do versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança em que nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha agora, versículo 21. Porquanto, para mim, por que viver é Cristo e o morrer é ganho? Porque Paulo está falando que o morrer é ganho. Porque para ele o morrer significa receber a mistadose e o lipsitei. Para ele é receber o reparo pelo dano sofrido em batalha. E para ele é a mesma coisa, morrer é a mesma coisa de receber o prêmio da soberana vocação. Como diz no mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Abre lá. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 7, Paulo agora, isso aqui é lá no ano de 66, 67, o Paulo já está condenado à morte, tá certo? O apóstolo Paulo já foi condenado à morte, ele sabe que ele vai morrer. Esse foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer. Ele já estava sentenciado à morte, ele vai falar, eu já fui oferecido... Já estou sendo oferecido por libação e aspersão de sacrifício. O que ele quer dizer aí? Eu já fui sentenciado à morte, eu sei que eu vou morrer. Sentenciado à morte agora, o Paulo escreve para o seu filho Timóteo para fortalecê-lo, a permanecer na obra, mesmo diante da tristeza de ter o seu pai na fé condenado à morte. E o Timóteo se torna o sucessor de Paulo em toda a região de Éfeso. Toda a cidade de Éfeso agora fica debaixo do bispado do Timóteo, que tem aproximadamente 40 anos nesse período aqui, agora... 40 nada, agora ele tem uns 30 a 35 anos. E ele vai ser o bispo de Éfeso. Então Paulo encoraja para que ele permaneça pregando o evangelho. Quanto a mim, diz o Paulo, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
O Paulo sabe que ele vai morrer e que ele vai passar pelo tribunal de Cristo. E ele está tranquilo de passar pelo tribunal de Cristo. Por quê? Porque ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E sabe que a coroa da justiça, que o reto juiz vai lhe dar, já vai ser entregue para ele. Então esses homens de Deus, eles trabalhavam pensando no seu galardão, na sua recompensa. Você está entendendo isso? Agora olha outro mistério, abre a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus está um pouco depois aí de Timóteo. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler a partir do versículo 30, para você entender. Capítulo 11, versículo 30, fala a respeito dos heróis da fé. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pela fé, ruíram, derrubaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres, escute bem esse versículo, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter... Vou ler de novo. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter... O que isso quer dizer, irmãos? O que esse texto quer dizer? O Inácio, um discípulo, apóstolo também, tanto o Inácio como o Policarpo, ambos discípulos do apóstolo João, lá, isso segundo século. Todos eles iriam morrer de velhice. Eles iam morrer de velhice, sabe o que eles escolheram? Eles escolheram pregar o evangelho na velhice, num lugar onde havia hostilidade ao cristianismo. Para quê? Para quê? Para ser preso. Para quê? Policarpo, para eu não ter a vergonha sobre a minha vida de ter morrido de velhice. O cara foi impedido pela igreja de ir pregar o evangelho onde ele queria, em Roma. Os discípulos dele fizeram de tudo para ele não ir. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu dar um jeito e foi para Roma pregar o evangelho. Chegando lá, ele foi preso. Preso agora, amarraram ele numa estaca de madeira e colocaram lenha debaixo. E ele amarrado, e o algoz na frente, a mando de César, diz para ele: nega Jesus ou morre. E ele fala: há 86 anos tenho servido o meu bom mestre, que tanto bem me fez. Por que haveria eu de negar o seu nome? E aí então o algoz repete: nega Jesus, ou acenderemos o fogo. E então Policarpo responde: acenda! Acenda depressa! Acenda chamas! Acenda! Porque elas me conduzirão ao meu Salvador! Acendam as chamas! E então acenderam a fogueira, e o fogo o rodeou, mas não o queimou. E aí os algozes, já com as mãos tremendo, a mando dos seus responsáveis, pegaram uma lança e atravessaram-lhe o peito. E enquanto ele morria, ele celebrava e glorificava o nome do Senhor Jesus Cristo.
Testemunho de pessoas incríveis que morreram para a glória do Senhor Jesus sem aceitar o resgate, como no caso que você já sabe, eu já contei aqui há muitos anos atrás, do martírio da viúva Felicidade. Quem se lembra? O martírio da viúva Felicidade. Uma mulher viúva foi encontrada pelos perseguidores de Roma na casa de alguns cristãos, ela foi entregue. E então a legião romana pega essa mulher junto com seus 7 filhos. 7 filhos adolescentes para crianças. E aí então os algozes levam ela diante de um representante de César. E aí o que acontece? Eles foram assim: nega Jesus ou a gente te mata. E ela: não vou negar Jesus. E eles falam assim: nega Jesus ou nós mataremos e torturaremos os seus filhos na sua frente. Ela então olha para o lado e fala: filhos, permaneçam firmes perante o Senhor, porque nós nos despediremos logo mais, mas nos encontraremos na glória com o nosso Salvador. E os filhos olham para ela e aceitam o desafio de morrerem para a glória do Senhor Jesus. E nenhum deles negaram o nome de Jesus. E ela viu, dos mais novos aos mais velhos, todos serem torturados e morrerem. Alguns decapitados, outros com adagas, e os 2 últimos foram lançados de cima de um penhasco. Depois que mataram cruelmente os 7 filhos da Felicidade, as lágrimas escorreram pelos seus olhos e ela levantou um cântico de clamor e adoração ao Senhor e disse: Senhor, muito obrigado pela tua serva, que não é digna de ter sido mãe de 7 filhos que morreram para a sua glória. E os algozes então, olhando aquela mulher, desistiram de fazê-la negar a Jesus. E decapitaram-na. Ah, querido. Você acha que o galardão dessas pessoas vai ser o quê? A viúva perpétua. Você já ouviu falar na viúva perpétua? Ela foi pega também pregando o evangelho. Foi condenada à morte. Então os algozes falaram assim para ela: nega Jesus ou morre. E ela falou: viva, eu te vencerei, mas na minha morte eu te vencerei ainda mais. Sabe o que eles fizeram? Você nega Jesus, ou nós colocaremos você na chapa. Você sabe o que é a chapa? Sabe como é que os romanos torturavam as pessoas na antiguidade? Eles tinham uma chapa de ferro quente, e debaixo é um forno. E então eles acendiam um forno debaixo daquela chapa até ela reluzir, ficar vermelha. E sabe o que eles faziam? Arrancavam todas as roupas da pessoa e colocavam ela deitada de costas e depois de frente. Fizeram isso com a viúva Felicidade perpétua. E sabe o que aconteceu? Quando tiraram ela já estava toda derretida, mas ainda havia louvor em seus lábios. Ela estava cantando um hino de adoração ao Senhor. Sabe o que eles fizeram? Tinha outro método para tortura e para morte de rebeldes. Eram por meio das vacas. Você já ouviu falar nesse método? A morte por vaca louca. Eles pegavam a vaca, eles enfureciam a vaca de tal maneira que ela ficava louca. E eles colocavam uma pessoa no meio. E as vacas vinham, enchifravam essas pessoas, até o corpo ficar todo dilacerado. Colocaram a perpétua no meio da arena para as vacas. Sabe o que aconteceu? As vacas olharam para ela e viram que ela estava tão dilacerada. Toda derretida, irmãos. Sabe o que fizeram as vacas? Caminharam para trás. E aí então, ela foi decapitada. Isaías, o profeta, foi colocado no meio de um tronco de árvore, oca, e foi cerrado ao meio. O apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo Pedro, oh querido apóstolo Pedro, foi para Roma pregar o evangelho para morrer também. E quando ele chega em Roma, eles crucificam o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, então, crucificado, igual o Senhor Jesus, ele pede um último pedido para os seus algozes e diz: por favor,
não faça isso comigo. Eu não mereço tal honra. Eu não mereço morrer como o meu Senhor morreu. Por favor, eu sou indigno. Virem-me de cabeça para baixo. E então o apóstolo Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo. O irmão dele, o André, primeiro, eles arrancaram a pele dele. Esfolaram ele na pedra. Você tem ideia do que é isso? Esfolaram ele na pedra. E enquanto isso, ele glorificava ao Senhor. Sabe o que fizeram? Ele sem pele. Colocaram ele numa cruz em X, daquela que estoura todas as juntas. E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu nessa cruz. Todo estourado. E morreu glorificando ao nome de Jesus. O Tiago foi lançado de cima do pináculo. E caiu de cima do pináculo, que é de cima do pináculo do templo, da torre do templo. Foi jogado lá de cima, quando caiu no chão, ainda vivo, glorificando a Deus. O que ele fez? Cantando ao Senhor. Os judeus chegaram e mataram ele a pauladas. O outro Tiago, conforme diz Atos capítulo 12, foi decapitado pela espada de Herodes. O Tomé foi morto como missionário na Índia. Sabe como é que o Tomé foi morto? O Tomé estava na Índia, pregando o evangelho para os nativos. E enquanto ele pregava o evangelho, alguns nativos que eram de uma religião bem perseguidora, hostil ao cristianismo, eles mataram o Tomé com lanças. Cravaram lanças em seu coração. E enquanto eles cravavam lanças no coração do Tomé, o Tomé orava, pedindo a Deus misericórdia daquele povo que não sabia o que fazia. Queridos, esses são os homens que nos deixaram o evangelho. Os 14 missionários que vieram para o Brasil e enviados pela Reforma Protestante, lá no século XVII, foram mortos a mando do padre José de Anchieta e dos jesuítas. 14 missionários morreram aqui nessa terra. O evangelho do Senhor Jesus foi plantado aqui em solo brasileiro com sangue dos mártires cristãos. Homens que não amaram a sua própria vida, homens que trabalharam para o Senhor, vendendo tudo que tinha e entrando então no ministério evangelístico de viajar para outras nações. Oh, querido, homens tremendos, homens incríveis, que deixaram um legado extraordinário para a gente. E por que eles fizeram isso? Por causa da recompensa. Por causa da recompensa, por causa do galardão, por causa do salário, por causa do tesouro. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. Vou ler o versículo 41, não lê ainda, olha aqui para mim. Pedro e João pregam o evangelho. São reunidos, são presos pelo Sinédrio. O Sinédrio ordena que eles parem de pregar o evangelho. Pedro fala, de maneira nenhuma, eu posso deixar de anunciar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. E então eles decidem soltá-los, não havendo acusação contra eles. E sob o rogo de Gamaliel, que é um dos principais mestres nesse período, então eles decidem libertar o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Mas antes disso, sabe o que eles fazem? Eles dão uma quarentena neles. Você sabe o que é uma quarentena? É uma surra de 40 chibatadas com um chicote de arrazoague, que é um chicote de cipó entrelaçado com linhas metálicas e na sua ponta ossos de costela de carneiro que rasgam a pele. E se prende e puxa, sai tampão e esguicha sangue. O apóstolo João e o apóstolo Pedro apanharam, levaram uma quarentena dessas. Segundo historiadores, 15 chibatadas faz com que o homem perca o controle do seu aparelho digestivo. Se ele tiver ali muitas fezes, se ele for um homem de fezes, vai soltar tudo. Queridão, com 20 ele perde a consciência e começa a tomar chibatada atrás de chibatada inconsciente.
Eles tomaram 40. E eles saíram assim, ó, nossa, eu nunca mais prego, eu nunca mais volto nesse lugar. Não deu, que isso? Não, já é, para mim deu. Foi assim que eles saíram? Olha como eles saíram. Queridos, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Eles se alegravam. Eles regozijavam-se. Por quê? Porque há na igreja primitiva um entendimento claro que o sofrimento pelo evangelho será recompensado com tesouros inefáveis. A ligação, a relação de causa e efeito entre isso é muito forte na igreja primitiva. Eles entendem que quanto mais eles padecerem fome, nudez, frio, açoites, morte, quanto mais agravos eles padecerem por causa do reino, maior será o prêmio que eles irão receber, melhor será a vida eterna que eles vão receber, e melhor será a ressurreição dos mortos que eles irão receber. Esses caras estão olhando para o prêmio. Esses caras estão olhando para um salário que é muito maior do que o salário que você pode conseguir aqui na terra. E o que você está procurando? Você está procurando 2.000, 10.000 reais. O que você está procurando? Qual é o trabalho que você está exercitando e realizando aqui na igreja? Ah, não, eu não sou religioso. Esse negócio de igreja, então vai para outra. Vai para outra. Ah, esse negócio de ficar de domingo a domingo na igreja, então vai para a missa. A missa só tem de domingo, eu acho. Assustou, irmão? Assustou? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não, vamos no capítulo 2. Capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 42, para pegar o contexto, mas o texto que eu quero é lá embaixo. E percebe, a igreja primitiva, os primeiros dias da igreja primitiva, amém? 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 Amém. A igreja primitiva não congregava no templo. A igreja primitiva não ficava presa em paredes. Ah, para de falar abobrinha. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Vendiam as suas propriedades. Pois é. Quantas casas você tem, bonitão? Glória a Deus. Porque se você tiver mais de uma casa, e na sua comunidade cristã tiver gente sem casa, você está com a casa dele. E você vai pagar por isso. Buscar em primeiro lugar só o reino de Deus. E a sua? O que é justiça? A justiça é aquele que muito colheu, não lhe sobrou. E aquele que pouco colheu, não lhe faltou. Isso é justiça. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, e todos os dias perseveravam unânimes. Em casa. Na novela, porque eu não sou religioso. Eu vou para a igreja porque eu entendo que eu sou igreja, mas eu vou uma vez por semana porque eu não sou religioso, porque Deus está em todos os lugares. Oh, que bonito. Cadê o embasamento bíblico? Porque tem gente que diz isso, não tem? Tem gente aqui que diz isso. Provavelmente tem. Eu não sei se tem, mas deve ter. E se você diz isso, querido, cuidado. Cuidado. Porque isso é desculpinha de quem não quer compromisso com o reino de Deus.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Tem gente que é passarinho. Vem para a igreja, só no dia da ceia. E vai achar que a salvação é pela graça e vai receber galardão. Ó, ó. Beijo no ombro, querido. Eu não preciso de igreja para ser salvo, porque Deus está em todos os lugares, tá? Então, Jesus edificou a igreja, conforme capítulo 16 de Mateus, versículo 18 e 19, de brincadeirinha. É um adereço aqui na terra. É um ornamento inanimado para enfeitar o mundo, a igreja. Mas claro que Jesus vai fazer uma coisa fútil dessa. Jesus edifica a igreja para você dizer que você não precisa de igreja. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, porque essa não é a mensagem. Mas Deus sabe. Toma no olho. Versículo 46. Olha aqui para mim. Eu amo você. Viu? Você sabe que você está ouvindo isso? Porque eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Essa igreja não quer o seu dinheiro. Tem igreja que vai, você entra, aquela adulação, porque os camaradas querem igreja cheia, né? Enfim, mas a gente não. A igreja Vida com Cristo não é assim. Amém? Já cansei de dizer, esse solo que você está aqui, querido, é terreno do pastor Donizete e dos filhos dele, que ele deu para a igreja. Ele deu para a igreja. E um dia eu espero que essa igreja pague isso para ele. Mesmo que ele não queira. Amém, obreiros? Esse amém não foi muito forte, não. Digno é o trabalhador do seu salário. E a Bíblia diz que aqueles que trabalham na palavra devem receber duplicada honra. Porque pastor abandona o seu futuro para estar aqui. Porque pastor, se ganhar mais, é ladrão. Pastor, se morar bem, é ladrão. Pastor, se tiver carro bonito, é ladrão. Pastor, se comprar um Nike, é ladrão. Olha o que a gente suporta. Olha o que a gente suporta. Então, nada mais justo do que a igreja cuidar dos seus líderes espirituais. E se tiver alguém que é contra isso, irmão, Testemunho de Jeová, aceita, Seixunuiê, sei lá, vai lá. E todos os dias perseveravam unânimes no... Aonde que a igreja primitiva se reunia todos os dias? Mas espera aí, era só de quinta e domingo. Como nós somos preguiçosos. Você aguenta um tranco desse aqui todo dia no templo? Você aguenta? Eu aguento. Eu aguento. E eu quero. E eu todos os dias no templo. Acho que só de sexta-feira. Olha lá. Porque eu quero. Eu quero estar junto com os meus irmãos. Não tem nada mais importante do que isso aqui para mim. Por mim, eu pregaria para você até amanhã. Ou até terça-feira, até a hora de ir embora. Eu ia bater o recorde do Paulo. Mas como você é carnal, daqui a pouco você vai olhar para o relógio. Mas eu te amo. Amém? Se ficar bravo comigo, reclama com o pastor Donizete. Ele que é o pastor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, escute uma coisa. Há uma relação entre causa e efeito sobre o que você faz aqui na terra e o que você receberá perante o Senhor. Então olha aqui para mim. Se você é um cara acomodado, que não trabalha no reino, e você for salvo, porque a probabilidade de ser salvo é pequena. Mas se você for um salvo, e você trabalhar, porque presta atenção,
O cara que teve prejuízo, ele produziu. Não é a gente que apresentou perante o Senhor sem fruto, não. Ele chegou diante do Senhor com madeira, com feno e com palha. A obra dele não era consistente, mas ele produziu. Ele trabalhou, cara. Ele não era vagal, não. Ele trabalhou. Ele não era um crente de banco que sentava aqui domingo após domingo e não fazia nada pelo reino, não. Ele produziu e ainda assim vai sofrer detrimento. Por quê? Porque a sua obra, edificada sobre Cristo, não foi feita em material nobre, que é ouro, prata ou pedras preciosas. Quando alguém constrói um material, o seu edifício com obra, que é de madeira, feno e palha, é que ele constrói madeira, feno e palha. São perecíveis. Ouro, prata e pedras preciosas, não. Quando alguém constrói uma obra passageira na terra, quando alguém está preocupado com os cuidados dessa vida, ganha alma falando assim, ó, ei, você está desempregado? Vem que eu vou orar por você e você vai arrumar um emprego. Entendeu? É isso. Essas coisinhas aí. A pessoa vem para a igreja, mas ele recebe uma promessa passageira, o cara vai ganhar um galardão de madeira, feno e palha. Vai vir o fogo, o que vai acontecer? Vai queimar. Se o cara fez isso por ignorância, mas mesmo assim era apaixonado por Jesus e era salvo, beleza, esse cara vai ser salvo. Mas ele vai ser salvo e não vai receber galardão. Ele não vai receber galardão. Quando as pessoas querem estar aqui na frente para pregar o evangelho, ou para louvar, ou para dançar, fazer qualquer coisa, para receber aplauso. Tem gente assim, não tem? Que a motivação dele em trabalhar para o Senhor é ele mesmo. Ele quer honra, ele quer glória, ele quer aplauso, ele quer ser reconhecido. O Senhor me traz à memória algumas pessoas que já passaram por esse lugar aqui e queriam ser reconhecidos, rapaz. Ser reconhecido. Mas... Ô, irmão, só tem um que merece ser reconhecido aqui. E o nome dele é Jesus. Toda honra e toda glória é para ele, irmão. Tudo que você faz é para ele e é por ele. Você não pode fazer nada por si próprio, irmão. Viu? Tudo que você fizer com motivações em você mesmo ou no outro, e não seja acrescentar peso de glória ao nome de Jesus, é palha, é madeira, é feno. Então olha aqui para mim. Você precisa trabalhar. Você precisa produzir. Se você está aqui na igreja e você ainda não é batizado, você precisa batizar. Você precisa chegar no pastor Donizete, na pastora Lourdes, ou no seu líder, e falar quando vai ser o próximo batismo. Quem está aqui e ainda não é batizado, levanta a mão. Sem vergonha, vamos lá. Quem está aqui, levanta alta a mão, vamos lá. Mais alto. Só estou vendo 3, 4, 5, 6. Glória a Deus, querido. Você precisa batizar. Amém? Amém? E para a glória de Deus isso aí. Você precisa confessar Jesus Cristo publicamente, com seus lábios, diante de muitas testemunhas, descer as águas batismais. E depois, sabe o que você tem que fazer? Trabalhar. Quem aqui trabalha para o reino, levanta a mão. Não, tem que quem trabalha para o reino, levanta a mão. Irmão, não é isso aqui não. Está morrendo para levantar a mão, não trabalha. Quem trabalha para o reino, levanta a mão. Irmão, se você não trabalha, não fica desesperado. Não fica desesperado ainda. Tá? Você precisa começar a trabalhar agora. Quem aqui não está trabalhando, sabe disso? Sabe disso? Levanta a mão. Sem vergonha, vamos lá, levanta a mão. Ih, irmão, com essa vergonha aí, que essa... Pá de frescura, rapaz, levanta a mão. Tá, olha aqui. Quem aqui não está trabalhando, mas está numa célula, levanta a mão. Glória a Deus. O primeiro caminho que você vai fazer é chegar no seu líder e vai falar: líder, o que me impede de trabalhar? O que eu tenho que largar para trabalhar? Ah, a pessoa que era só chegar e trabalhar, né? Bonitão, não é assim não. Você vai ter que arrumar a sua vida se tem algumas coisas. E se tem pendência,
Você tem que largar agora. Porque se você não pode trabalhar, você não pode entrar no céu. Se você está impedido de trabalhar na obra, porque você está preso em alguma coisa, alguma situação pecaminosa, algum embaraço desse nível, você precisa se desembaraçar. Abre a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. O que eu falo tem que ter embasamento bíblico. Se eu falar para você uma palavra que não é bíblica, nunca mais me ouça. Nunca mais me escuta. Então, tudo que eu falar para você, compare na Bíblia. Se eu mentir para você, nunca mais me escute. E o pastor Donizete, não deixa mais ele me colocar para pregar nesse púlpito, porque eu não sou digno. Mas se o que eu estou falando para você é a verdade, tem respaldo bíblico, você precisa receber, dando glória a Deus, mesmo que seja indigesto. Porque tem palavra que dói para descer, não é assim, ó. Eu sei que eu estou errado. Pastor aí. Recebe, irmão. Recebe. Eu vim de lá de Minas, irmão, para falar isso para você. Viu? De lá de Minas. Vamos ler lá, Hebreus capítulo 12. Tá difícil achar Hebreus aqui na minha Bíblia. Arrancaram. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas são os grandes heróis da fé, os homens que trabalharam, que se desimpediram para trabalhar. São nossas testemunhas. Como é que está a sua? Lê alguém para mim, que a minha tradução está muito diferente. Lê aí. Alguém que revista e corrigido de preferência. É para ler hoje, tá? Vai acabar o culto. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, portanto, deixemos todo o embaraço. O que te embaraça, irmão? O que te embaraça? O que te embaraça? Não, aí não é o pecado, não, é outra coisa. Sabe o que embaraça alguém? É compromisso. Compromisso com pessoas. Compromisso com coisas. O que te embaraça? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu filho? É a sua mãe? É o seu pai? O que te embaraça? É o seu trabalho? É a sua profissão? É a sua carreira? O que te embaraça? Tem que deixar. Pastor radical assim, como é que eu vou fazer? Se vira. Se vira. Pastor é radical assim, irmão, fica aí então e vai para o inferno. Fica lá enrolando, cozinhando. Fica lá, cozinha o ovo lá. Fica enrolando, irmão. O risco que você corre não é de ter a obra queimada no fogo. O risco que você corre é de ter você queimado no fogo. O que te embaraça? São compromissos? Ah, não, eu quero ser um cristão light. Vim para a igreja de domingo, dar uns glória a Deus e ir para casa de boa. Tá bom, boa sorte. É isso que você quer? Tem alguns de vocês, irmãos, que estão aqui, que já era para ser líder aqui, ó, pregando o evangelho de cima desse púlpito, porque tem chamado. Não é porque, eu não olho para isso, não. É porque Deus chamou para isso e você não está aqui, você vai pagar. Você vai pagar. Tem gente aqui na nossa igreja, aqui, ó, que era para ser líder de célula. Não é. Vai pagar. Você vai pagar, rapá. Você vai pagar, mulher. Você vai pagar. Tem gente que está aqui, que era para estar trabalhando em alguma coisa, em algum ministério. Largou o ministério por causa de namorado, namorada. Vai pagar. Você vai pagar, rapaz. Você está indo atrás de uma silhueta e largando o seu ministério em Jesus Cristo. Você vai pagar, rapaz. Com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 8 e 9. Tudo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Se na carne semeou corrupção, na carne colherá corrupção. E depois, na hora vindoura, vai receber
a justa retribuição pelas suas más obras. O que te impede, irmão? O que te impede, irmã? O que te embaraça? Abra sua Bíblia. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida. O que são os negócios dessa vida, irmão? O que são os negócios dessa vida? Está falando que é pecado aqui? Não? Sabe o que é negócio dessa vida aqui? Você não vai escandalizar, não? Hã? É família. É trabalho. É louça. É vassoura. Tem gente que troca o culto por vassoura. Vai entender. Ai, não posso, porque todo dia eu trabalho. Aí domingo a minha vassoura é a minha amiga. Tem gente que só está aqui porque era o pastor Eduardo. E ainda idólatra. Irmão, não tenho nem tamanho para ser adorado. Tem gente, é verdade, tem gente que está aqui porque é o pastor Eduardo. Oh, como se eu fosse alguma coisa, eu não sou nada. Sou ninguém. Se Jesus não te trouxer aqui, irmão, fique em casa. Está valendo de nada. Está valendo de nada. Se você não se anima e falar assim, Jesus vai estar no culto hoje. Não, hoje eu vou, nossa, que aquela animação. Hoje vai ter uma palavra abençoada. Meu irmão, fique em casa. Se Jesus não te motiva o suficiente para você trabalhar no reino, vir para os cultos, celebrar, querido, você está condenado. Você nem está salvo. É assim, pastor? Claro que é, está morto. Porque quem não deseja Jesus? Jesus é o pão que alimenta o salvo. Se você não tem fome, está morto. Quem não tem fome está morto. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão, João, capítulo 6, versículo 48. Jesus é a água, João, capítulo 7, versículo 37. Se você não tem fome, não tem sede, está morto. Se num dia de culto, você quer estar no shopping, mas cuidado, viu, irmão? Arrumar demais o templo. E o altar não está bem resolvido, não é legal não, viu? Arruma o altar, irmão. Amém? Meninas, quanto tempo você passa arrumando cabelo? Hã? Quanto tempo você passa de oração? Quanto tempo você passa maquiando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Menino, quanto tempo você passa malhando? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Sua Bíblia está amarela, cara. Tem poeira nela. Para onde você vai? Que obra você está construindo? Porque tem gente, irmão, que vai ser salvo como pelo fogo, como diz a Bíblia aqui. Mas tem uns que não vão ser salvos. Pode ser você. O que está te embaraçando? A gente tinha obreira aqui nessa igreja, que era uma bênção, que pregava a palavra de quinta-feira, estava despontando no ministério. Aí apareceu o emprego, irmão. Um emprego que tirou o cara daqui, a família inteira daqui. Aí passou um tempo, teve caso de adultério, e não sei o quê, isso há muitos anos atrás. E hoje, eu nem sei onde estão, devem estar desviados. Devem estar desviados. É isso que você quer para você, irmão? Então, se tem alguma coisa desse nível te embaraçando, arranca, joga fora. Agora, olha para Hebreus. Portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado. O que está impedindo você? Que tipo de pecado está barrando você? É o adultério? Você está adulterando? Você está adulterando, querido? Você está traindo sua esposa? Você está traindo o seu marido? Deus está vendo. Deus está vendo. Não vai demorar.
você vai ser envergonhado. Satanás vai rir da sua cara. Mas ainda há esperança para você, mesmo no adultério. Que Deus é esse, cara? Que Deus é esse de misericórdia? Você é um adúltero e Deus ama você. Você pode se arrepender do seu pecado hoje e começar uma nova história. Qual o seu problema? É pornografia? É esse o seu problema? É pornografia? Você pode começar a escrever uma nova história, querido. Você precisa se arrepender do seu pecado. Qual o seu problema? Mentira. Você é um mentiroso. Você precisa deixar isso. Você trabalha na obra e comete essas coisas, seu ministério é infrutífero. Você não tem poder na ministração. Não há unção espiritual sobre a sua vida. Quando você vê um líder operando debaixo da unção do Espírito Santo, e passar um tempo, ele pregar ou fazer qualquer outra coisa e você não perceber a mesma unção, está em pecado. Está em pecado. E o pecado pode ser qualquer um. Pode ser pecado de falar mal dos outros, que é tão pecado como prostituição. Está com gato na TV? Está com gato na água, na luz? É pecado, irmão. Desfaz isso. Em nome de Jesus. Está lesando alguém? Está passando alguém para trás? Está devendo alguém? Está devendo alguém e não pagou? Você omitiu, você escondeu? Você está devendo e atravessa a rua? Você precisa se consertar com Deus. Porque senão a sua obra não vai ser queimada. Você vai. Fala misericórdia. Fala misericórdia, Senhor. Querido, você precisa se livrar do pecado. E depois, correr com paciência para a carreira que está proposta. Para a carreira que está proposta. Querido, feche os seus olhos. Eu quero orar por você.